Vigiai e orai para não cair em tentação. Mateus 26. Jesus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Perguntou a Pedro: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, novamente os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ainda falava, Judas chegou, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes do povo. Aquele que o traía tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus lhe disse: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você pensa que não posso pedir ajuda a meu Pai e ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu me sentava no templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Agora entendam o que essa palavra revela. Até nos momentos mais decisivos, existe uma batalha espiritual acontecendo. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz, e o que ele fez? Orou. Enquanto isso, os discípulos dormiam. E aqui está o alerta. Muitos estão caindo, não porque não amam a Deus, mas porque estão distraídos, estão espiritualmente adormecidos, estão vivendo sem perceber o que está acontecendo ao redor. Jesus disse claramente: Vigiem e orem para não cair em tentação. Isso significa que a queda não acontece de repente. Ela começa na negligência. Começa quando você deixa de orar. Começa quando você se afasta da presença. Começa quando você relaxa espiritualmente. O espírito até está pronto, mas a carne é fraca. E se você não vigiar, a carne vence. Agora veja Jesus. Mesmo angustiado, mesmo sabendo o que viria, ele escolheu obedecer. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é submissão. Isso é entrega. Isso é confiança total em Deus.
E é isso que muitas vezes falta. Pessoas que oram, mas não se rendem. Querem que Deus faça a vontade delas, mas não querem fazer a vontade de Deus. Mas o caminho de Cristo não é esse. É um caminho de renúncia, é um caminho de obediência, é um caminho de entrega completa. E entenda algo muito sério. Enquanto Jesus orava, Judas se aproximava. A traição não veio de fora, veio de perto. E isso mostra que nem todos os que estão ao seu lado estão realmente com você. Por isso, mais do que confiar em pessoas, você precisa permanecer em Deus. Porque é na presença que você é fortalecido, é na oração que você discerne, é na vigilância que você permanece de pé. Os discípulos dormiram e, quando o momento chegou, fugiram. Mas Jesus permaneceu, porque estava preparado. Por isso, não viva distraído, não viva espiritualmente relaxado, não ignore o que Deus está te alertando. Vigie, ore, permaneça firme, porque o dia da prova chega para todos. E quando esse dia chegar, não vence quem apenas conhece a palavra, vence quem vive, vence quem vigia, vence quem permanece até o fim.